Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre livros apócrifos. Mas antes de assistir o vídeo, inscreva no canal e deixe seu like. Quero deixar uma palavra da Escritura Sagrada. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Iarro seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Agora estarei falando sobre os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa algo escondido, secreto, obscuro, de difícil compreensão, e é aplicada a textos que têm sua autenticidade incerta ou a escritos cuja autoria é desconhecida ou questionada. Nem todos os apócrifos, meus amigos, meus irmãos, merecem créditos. Esses livros foram excluídos do cânon por conterem ensinos gnósticos, esotéricos, ensinos espúrios. Nem todo apócrifos vocês podem acreditar. Lista dos livros apócrifos mencionados e perdidos da Bíblia. Do Antigo Testamento, o livro do Convênio, que está em Êxodo 24, versículos 4 e 7, livros das guerras, Números 21, 14, livro de Jazer, Josué 10, 13, 2 Samuel 1, 18, livro dos estatutos, 1 Samuel 10, 25, livro dos Atos de Salomão, 1 Reis 11, 41, livro de Natã, 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 9, 29, livro de Gade, mesmo do número 6, profecias de Aías, 2 Crônicas 9, 29, 2, 15, 13, 22. Visões de Ido, mesmo do número 8. O livro de Semaías, 2 Crônicas 12, 15. O livro de Jeú, 2 Crônicas 20, 34. Atos de Uzias, escrito por Isaías, 2 Crônicas 26, 22. Livro dos Videntes, 2 Crônicas 33, 19. Profecias de Enoque, lá em Judas 14. Comentários de Mateus de Nazaré, em Mateus 2, 23. Novo Testamento, Epístola perdida de Paulo, 1 Coríntios 5, 9. Segunda Epístola perdida de Paulo, Efésios capítulo 3 e 4. Terceira Epístola perdida de Paulo, Colossenses 4, versículo 16. E Epístola perdida de Judas. Os apócrifos do Antigo Testamento: Tobia, Judite, adição do livro de Esté, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de Azarias, Canção dos Três Hebreus, Susana, Sino e o Dragão, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, 4 Macabeus, 1 Esdras, 2 Esdras, Oração de Manassés, Salmo 51. No Novo Testamento, que foram eliminados, livro de Maria. Os seguintes textos perdidos são mencionados na história eclesiástica pelo bispo Eusébio de Cesareia, que suprimiu e os considerou
heresias. Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, o proto-evangelho, Infância 1, Infância 2, o Machia e Abigarus, Nicodemos, Credo dos Apóstolos, Laodiceanos, Paulo e Sêneca, Paulo e Teca, Revelação de Pedro, Epístola de Barnabás, o Evangelho perdido de acordo com Pedro, o Evangelho de Tomé, Evangelho de Matias, Clemente 1 e 2, Efésios 2, Magnésios, Tralianos, Romanos 2, Filadelfos, Esmarâneas, Policarpo, Filipenses 2. Alguns destas obras podem ser referência nos escritos de Marcião, 150 depois de Cristo, e Muratória, 170 depois de Cristo, depois do Machia. O Shepard de Hermas, Hermas 1, visões, Hermas 2, mandamentos, Hermas 3, cartas de Herodes e Pilatos, escritos apócrifos que não mais existem, o Evangelho de André, o Evangelho de Afiles, outro Evangelho de André, o Evangelho de acordo com os 12 apóstolos, o Evangelho de Barnabé, os escritos de Bartolomeu o apóstolo, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho de Basílides, o Evangelho de Cernitos, a revelação de Cernitos, uma epístola do Machia para Pedro e Paulo, uma epístola do Machia, produzido por Maniqueu, um hino ensinado por Machia para os discípulos, o Evangelho de acordo com os egípcios, os Atos dos Apóstolos 2, o Evangelho de Ebionitas, o Evangelho de Encratites, o Evangelho de Eva, o Evangelho de acordo com Hebreus, ou Hebreus 2, o livro de Relquissaites, o Evangelho de Ressíquios, o Evangelho de Tiago, os Atos de João, o Evangelho de Jude, o Evangelho de Judas Iscariotes, que foi recentemente descoberto, o Atos dos Apóstolos Liceus, Atos dos Apóstolos Lentitos, Atos dos Apóstolos Leontios, Atos dos Apóstolos Leuton. Os falsos evangelhos publicados por Lucianos, Atos dos Apóstolos usado por Manichis, o Evangelho de acordo com o Marcião, que é o Evangelho de Marcião, o Evangelho de Matias, as tradições de Matias, o livro de Matias, o Evangelho de Merintos, o Evangelho de acordo com os Nazarenos, os Atos de Pedro e Tecla, as pregações de Pedro e Paulo, as revelações de Paulo, o Evangelho da Perfeição, Atos adicionais de Pedro, a doutrina de Pedro, o Evangelho de Pedro, o julgamento de Pedro, as pregações de Pedro, as revelações de Pedro, Atos de Filipe, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Citinianos, Atos dos Apóstolos por Seleucos, a revelação de Estevão, o Evangelho de Tita, o Evangelho de Tadeu, os Atos e o Evangelho de Tomé, os Evangelhos da Verdade, contra a heresia
e outros livros, livros de Moisés, livro de Abraão, profecia de José do Egito 2, profecia de Zenoque, profecia de Naum, profecia de Zenos, e são esses alguns livros apócrifos que eu trouxe para que vocês ficassem sabendo. Sou Carlos Novaes, obrigado pela sua companhia. Curte, compartilhe, se inscreva, ative o sininho da notificação e muito obrigado.